Queridos amigos, senhoras e senhores, boa noite. Boa noite. Que Jesus possa nos abençoar para que a nossa noite seja rica de oportunidades, de aprendizado, mas também para que possamos oferir aqueles recursos necessários para o nosso soerguimento, para o nosso conforto, estímulo, para que a espiritualidade possa também tratar das nossas mazelas físicas, morais, espirituais, e também que a fraternidade possa sustentar o nosso trabalho e nos alimentar como espíritos, filhos de Deus, ansiando por amor. Nós vamos, com muita alegria, iniciar o nosso estudo do Livro dos Espíritos, que nós promovemos aqui todas as sextas-feiras. Estamos vendo que alguns corações estavam de férias, né? Possamos todos se sentirem acolhidos. Vamos agora pegar o ritmo do ano, né? Não é, Graça? Devagar e sempre. É isso aí. E abraçamos também aos nossos companheiros que estão nos acompanhando semanalmente nas distâncias internacionais aí, que a internet facilita. Corações que estão se integrando cada vez mais nessa família. Para nós, estávamos conversando aqui há pouco tempo, que esse estudo do Livro dos Espíritos, ele é extremamente motivador para todos nós. E por mais que a gente tente ensaiar um trabalho assim mais elaborado, tentando abranger mais perguntas numa noite, mas a gente observa que a espiritualidade objetiva um estudo minucioso, de sorte que a gente possa destrinchar as questões, de forma que a gente possa compreender aquele conteúdo sem pressa, sem muita elaboração intelectual, mas acima de tudo, trazer o conteúdo para o contexto da nossa vida diária, para que possamos ter mais condições, mais eficiência de enfrentar os nossos desafios. E a gente observa que o nosso lado humano ainda muitas vezes nos deixa pesarosos, porque por mais que a gente busca, na hora do dia a dia se claudica muito. Nós somos ainda muito incipientes. A gente não percebe a importância de nos inserirmos num contexto de trabalho cristão, que não é um trabalho que a gente exerce só na casa espírita, mas é uma tarefa que a gente faz em todos os lugares. Nós temos muita dificuldade de compreender o que o Senhor nos pede. E muitas vezes o Senhor nos pede através do companheiro que trabalha conosco. A gente tem dificuldade em entender. Como que o Senhor nos pede? Exigindo, cobrando, sendo indiferente, né? Sendo rebelde. Seu filho, o marido, a mulher, o pai, entenderam? Nós ainda não chegamos naquele patamar de atender Jesus. O nosso ponto ainda é de exigir que Jesus nos atenda. Por isso que nós estamos aqui, graças a Deus, nessa batalha, procurando compreender o pensamento da espiritualidade. Bom, portanto, vamos lá. Livro dos Espíritos, para quem está chegando, Regra Básica da Doutrina Espírita, editada em 18 de abril de 1857. Dividido em 4 partes. Primeira parte, os aspectos filosóficos. Segunda parte, os aspectos científicos. Né? Nós estamos no capítulo 4, intitulado Pluralidade das Existências. O tópico que estamos trabalhando é a transmigração progressiva. Na última semana, nós trabalhamos a questão 191A e 192. Então nós vamos reler a pergunta 192 e a resposta, para que a gente já adentre a 192A, que é o objeto de trabalho nosso nessa noite. Kardec formula assim aos espíritos, falando da evolução: por uma conduta perfeita, pode-se transpor, já nessa vida,
todos os graus da escala, tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários, nesta vida, o espírito pode transpor os graus da evolução, já atingindo um patamar máximo? Esta é a indagação. Resposta: não. Pois o que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e que ele não pode compreender. Poderá ser tão perfeito quanto comporte a sua natureza, mas isso não é a perfeição absoluta. Uma criança, por precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade. Da mesma forma também, o doente tem de passar pela convalescência antes de recobrar a saúde. Além disso, o espírito deve progredir em ciência e em moralidade. Se somente se adiantou num sentido, ou ciência, ou moralidade, quebrei sua leitura, né? Só para dar uma contextualizada. Se somente se adiantou num sentido, é preciso que se adiante no outro para alcançar o topo da escala. Quanto mais o homem se adiantar na presente, ou na vida presente, tanto menos longas e penosas serão as provas que virão. Olha bem, conciso, objetivo e bem claro. Não é possível dar saltos de qualidade na evolução. Nós podemos qualificar a evolução. Porque quando se qualifica, em qualquer setor, a partir do momento que se depreende um caminho novo que é necessário percorrer, depois que o espírito vislumbra, o desafio dele é ser convidado pela vida para colocar o pé nessa senda para introjetar a experiência. Entendeu? Você pode, com belos discursos, falar de caminhada, falar da importância da paciência, do ajuste, da perseverança. Chico, certa feita, sofreu muito, porque um grande amigo dele abandonou o trabalho. Aí a irmã falou para ele: meu filho, imagine que você está num colégio. No colégio, a gente vai passando pelas etapas. São os anos, as turmas, os amigos. Né? Vira o ano, a gente tem menino pequeno, sabe? Vira o ano, a expectativa dos meninos era para qual turma que eles vão, né? Quem serão os amigos. Tá? Porque, até pegando o contexto da criança, ela se sente fragilizada, porque ela pode. É como se, de repente, um sentimento de perda começa a visitá-la. Como será que eu vou estar do lado daquele que eu custei a cativar? Aí, isso é na nossa vida. As pessoas vêm, as pessoas vão. É natural. E a gente tem que trabalhar de sorte a procurar cativá-las da melhor maneira possível, sabedores que você não vai cativar a todos, no sentido amplo. Nós precisamos de entender que aqueles que estão do nosso lado na escola, o nosso papel é abraçá-los, dar o melhor e passar. Não é passar de ano, não. Passar para outra banda. Porque o que você oferece agora para aqueles que estão do seu lado é importante.
Amanhã você continua oferecendo o que você pode produzir. Amanhã isso pode não mais interessar. Tem coerência, Glaucio? E aí as pessoas vão fazer o quê? Vão participar de outro contexto. Só que o problema é que a gente fica preso nisso. Porque a gente, por uma questão de egoísmo, a gente gostaria que os filhos ficassem conosco, pai, sempre. Eu falei de filhos, hein? E se falar de mulher? A mulher quer que o marido esteja sempre. O marido quer sempre. Entendeu? Eu estou ampliando aqui, mas é só para dar exemplos. Então, na vida, nós vamos caminhando, e aqueles que vão, por opção, percorrer outras sendas, vão fazer porque vão viver, vão aprender outras coisas. Embora devemos sempre observar por que partir. Foi por insuficiência nossa? Foi por desmando nosso? Como nós não vamos ter resposta, você tem que continuar fazendo o que você pode fazer. Aí o Chico, triste, vai pensando assim. Inclusive, Chico, os professores também mudam. Não é só os alunos, os amigos, até os professores mudam. Aí o Chico concluiu o raciocínio e falou assim, pois é, e eu me sinto só nessa escola. Aí o Emmanuel disse para ele, então você continua abrindo e fechando a porta, você continua carregando água na peneira, você continua dando a sua vida e agradeça a Deus porque você continua na escola. Aí, em 1949, ele escreveu uma carta para o presidente da Federação Vantuil de Freitas e traz esse pensamento de Emmanuel, quando ele diz assim, porque na tarefa do Evangelho, Gino, muitos começam, alguns permanecem, mas poucos ficam. Porque ficar na tarefa do Evangelho é crucificar-se. Poucos assumem e topam esse desafio. A maioria abandona a tarefa do Evangelho americano. E quando eu falo a tarefa do Evangelho, é para contextualizar todo mundo aqui e todos que estão nos assistindo. Tarefa, Evangelho é vivência. Eu não estou falando que a tarefa do Evangelho é tarefa de religiosos. Ficou claro isso, gente? Embora, como religiosos, né? Ou como aqueles que trabalham, que focam a vida, como nós temos procurado focar, dentro de um conceito doutrinário, dentro de um projeto espírita, no nosso caso, é importante a gente observar que o procedimento é o mesmo. Mas a tarefa do Evangelho é lá, com o seu irmão, com a sua nora, com a sua sogra. A tarefa do Evangelho é com o funcionário que te atende. A tarefa do Evangelho é com o patrão que você lida com ele, muitas vezes ele é exigente. Hein? Então, a tarefa do Evangelho, ela é extremamente importante porque é ela que faz, é ela que constrói, vamos dizer assim, o templo sagrado que nós almejamos, que proporciona felicidade. Está dando para caminhar, gente? Vocês estão achando que estou muito filosófico. Mas como que tu vai construir um castelo de uma hora para outra? Porque no caso o castelo, o templo da intimidade, meu senhor, o templo da intimidade ele é construído pelas nossas próprias mãos. Ninguém constrói para nós. Entende? A tarefa é sua. O templo é seu. Como o templo meu, a tarefa é minha. Você pode delegar responsabilidades, porque quem tem a missão de delegar responsabilidade está dando oportunidade. Mas quem recebe a oportunidade muitas vezes não observa o conteúdo, observa o agente que está delegando a responsabilidade. Não sei se está dando lá, tem graça. A gente não observa. Por exemplo, o patrão ele tem a missão de te passar as suas funções. Não é assim? Graças a Deus.
Significa que você tem um emprego. O povo pensa assim, não, que patrão chato, que homem exigente. Você viu como é que ele acordou? Ele deve ter brigado com a esposa. Se não tivesse patrão, não tinha empregado. Não tinha empregado, não tinha emprego, não tinha... Não é verdade? Aí a gente leva para o lado pessoal o processo. E por isso é que sofre. Por isso é que nós abandonamos essa responsabilidade. O assunto, eu estou sentindo que ele não é fácil não, viu? Mas ele é desafiador. Você quer falar alguma coisa, Gino? Por favor, contribua. É só um pensamento de Emmanuel, que ele fala que a gente, com o outro a gente não pode mudar o outro, né? Mas a gente muda, nós temos a capacidade de mudar, de evoluir, para que o outro observe isso e isso seja agente, talvez, da mudança do outro. Mas é cada um cuidando do seu quadrado. Com o seu quadrado. E que o outro perceba as tuas mudanças no tempo de Deus. Que a gente quer mudar e quer que o outro veja a mudança no nosso time. E no time, ele não está no time dele. Gostar do time? Não falo inglês, não. Às vezes pode ser umas palavras assim dele. Né? O tempo, o espaço é dele. Mas geralmente também a gente quer fazer para mostrar. Então, enquanto você estava falando isso, eu fui, graças a Deus, consolado pelo meu amigo espiritual aqui agora, que ele me sentiu meio frágil. Ele me lembrou Chico Xavier, quando também num momento de muito desafio, né, ele querendo agradar, ele querendo fazer alguma coisa para ajustar, e Emmanuel disse para ele assim: meu filho, guarde a seguinte sentença: por fora com todos, por dentro com Deus. Captou, Glaucia? Por fora com todos. Eu vou fazer associação com uma outra frase de Emmanuel. O médium, na tarefa da mediunidade, ele não pode ter a pretensão de agradar a todos. Mas ele não pode desagradar ninguém. Olha os trocadilhos do Emmanuel. Captou? Se você quiser agradar todo mundo, isso é vaidade, né? Agora, você desagradar por rispidez, por indiferença, por indolência, você perdeu também a posição. Então, muitas vezes, a gente convive com as pessoas e a gente tem que estar por fora com elas. Como o Chico Arnaldo costuma nos contar, que o Chico costumava ser igual vaquinha de presépio. A pessoa falava bobagem, não é Chico, Chico. Aí o Arnaldo falou assim: Chico, mas aquele moço falou que a bobagem você ficou assim. Mas Naldinho, a gente está treinando para vaquinha de presépio. Porque se eu for falar para ele que ele está errado, eu é que perdi a autoridade. Então, né, eu não estou dizendo nem que sim, nem que não, se ele acha que eu estou concordando. Agora, às vezes você está errado, que não sei o que, você está desagradando. Porque ele está dentro de um plano, de uma verdade pessoal. Estão observando que essa questão ela é transcendente. Não é possível dar um salto e se aprimorar em todos os sentidos numa encarnação só. Vocês prestaram atenção? Que aqui ele vem dizer que há o sentido da evolução moral, né? E o sentido da evolução em ciência. A ciência, no caso, é a que nós estamos discutindo aqui. Porque os planos da moral, Igor, é de foro íntimo. Questão moral é você com você mesmo. É na hora que alguém te indaga, você fica assim: e agora? Eu vou para lá ou vou para cá? Isso é seu. Isso é seu. E eu na minha terra, na roça, é seu e põe no lã. Eu falei isso quarta-feira. Corta a língua do banho, meu amigo está aqui para não deixar eu vestir sozinho. É assim que funciona. É de foro íntimo. Agora a ciência é para ser discutida. Não é? A ciência da vida. Que, diga-se de passagem também, é de interpretação pessoal. Porque a ciência, nós podemos aqui, sem filosofar demais, mas filosofando, abrir a ciência como um primeiro momento de filosofia,
o primeiro momento de indagação, de entendimento. E o segundo momento da ciência é a ciência em si, que é a operação, é o laboratório, é a prática. Ficou claro, Laís? Por isso que eu costumo bater o seguinte, que ninguém sai diplomado da universidade, embora oficialmente saia, não é verdade? Mas a pessoa vai se tornar o grande diplomado no dia a dia. Se é médico a cada consulta, se é um engenheiro a cada projeto, se é um vendedor a cada contato, né, querido? A cada cliente que você visita. É ali que você vai adquirindo experiência. O que você aprendeu na escola, é ali que vai ser efetivado no dia a dia. Aí a gente chega num determinado momento da vida, e vocês todos sabem do que eu estou dizendo, a gente fala assim, puxa vida, graças a Deus eu aprendi. Né? Nessa matéria que eu acho que eu conheço um pouco. Embora não possa ficar muito vaidoso, não, porque sempre tem algo a aprender. Quem quer falar? Hoje eu quero ouvi-los. Perguntar. Quem quer ponderar? Você, querido. Eu tenho algo a reclamar. Você está muito silenciosa na última. Mas pode falar, estou brincando contigo. Se a evolução viesse numa vida só, não faria sentido viver várias vidas. Não faria sentido. Não é? Aí a gente poderia entender a religião realmente como um mecanismo que consagra e que é capaz, que tem autoridade para resolver. Por exemplo, um sacerdote de uma religião, né, que foi autorizado por essa doutrina a perdoar pecados. E não é essa a função. Né? Quer dizer, não é por prática exterior que você vai ajustar o contexto. Eu queria ouvir a Glaucia agora. O seu sorriso foi tão bonito que eu pensei, ela está relembrando alguma coisa. Não, eu acho que nem tem nada a ver aqui, não. Eu lembrei agora. Mas eu acho muito conivente isso que ela falou. Está muito certo, né? A gente tem que estar... É contrário ao que foi exposto até agora, se nós tivéssemos uma única encarnação, realmente. Se nós virássemos santos em uma única encarnação, não haveria justificativa de coisa nenhuma, né? Se for pensar bem, tudo perderia o sentido. A vida perderia o sentido. Não é verdade? É muito interessante, muito bonito isso, da gente estar sempre em burilamento. E eu entendo assim, que isso não tem um estoque, não tem uma parada, não. Você vai. Cada dia é um novo dia. Porque é uma unidade progressiva. Até porque a gente não tem noção de como é que é no mais alto, muito mais alto. Porque se não para, existem benesses incomensuráveis que nós realmente não conseguimos entender. Se não existe dois espíritos iguais, nós temos uma humanidade de quase 30 bilhões. 30 bi. 30 bi. Encarnados somos 7. Vocês estão encarnados. Tem alguém desencarnado aqui? Não tem. Tá bom. Ainda não. Será? Eu estou escutando um aqui. Ele está achando, você já foi. Eu costumo a gente achar que está num plano e está no outro. Tem gente até que se acha. Tem gente que se acha. Tem umas frases assim. Eu escutei há pouco tempo, a pessoa falou assim, você está se achando. Você entender, mas E depois eu dei razão para ela. Puxa vida, e a gente se acha. Né? Enfim, tudo perderia o sentido. Voltando. Se são 30 bilhões, são 30 realidades diferentes. 30 realidades diferentes. Você vê dentro de um lar. Eu gosto do lar de 4. Né? Porque a minha história são 4 pessoas, né? Embora são 5, porque tem uma cachorrinha lá que é a mais autorizada de todo mundo. Eu nunca vi ser tão folgada. Ela vai ter que reencarnar no cabresto muitas vezes. Mas não vai ser eu.
quero me desgastar com isso. Eu não vou para um bronco da minha cachorrinha. Estou brincando. Mas então, voltando. O lar de 4 pessoas, não é para dar um número par. Né? A gente observa a dinâmica, como que funciona. O tempo todo, eu acho que a cada segundo tem um ajuste. Né, gente? Eu entendo, né, que existem lares que estão num nível superior. Eu não sei se é o seu, gente. Por isso que eu até consertei, porque eu falei assim, não é Gil. Porque ele pode entender que eu estou falando que o lar dele é desajustado como o meu. Não, não é isso, viu, gente? Mas é um desafio. Cada diálogo costuma ser um desafio. Você costuma estar num nível vibracional de entendimento, aí você solta uma frase com uma intenção, mas você colocou ela de uma forma infeliz, não vou dizer infeliz, sem muita habilidade, diferente. Porque o que é habilidade também, né? É relativo. Você coloca a frase de uma forma assim, vamos dizer assim, despretensiosa, é o quê? Ajustou. Despretensiosa. Do lado de lá recebe aqui como um ataque. Eu gosto de falar, eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Eu vivo dançando. Eu não sei se é tango, se é salsa, se é... Eu acho que não é axé. Porque essa aí é difícil. Essa aí eu acho que você não vai viver dançando. Estou brincando, com todo respeito. É o tal do e-mail. Eu já falei isso aqui, vou repetir. A gente trabalha em empresas que a gente se comunica por e-mail, não é, querido? Você tem que... A pessoa que lê o e-mail, né, porque o e-mail você tem que ser o mais curto possível nele. Você tem que ser mais objetivo, mas ao mesmo tempo você tem que usar alguma coisa para adocicar a frase. Porque você não sabe como que a pessoa vai receber do lado de lá. Porque ela vai ler conforme o padrão que ela está. Você está aqui na sua casa, eu recebo muito e-mail assim, de espíritas. É costume. A pessoa está lá em nosso lar, lá em Alvorada, me mandando e-mail. Ela me encontra no umbral, eu vou ler o e-mail dela com a minha condição espiritual. Entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque o e-mail é impessoal. Você não está olhando para a pessoa. É igual o telefone. Tem pessoas que conversam com a gente por telefone, ela tem um comportamento. Quando ela está com você tete a tete, o comportamento dela é outro. Porque no telefone ela se agigando. Né? No telefone não tem ninguém observando, por exemplo. Estou colocando aqueles que são mais ousados, mas existem outros comportamentos também. Então, por isso que a gente observa como que Deus é bondoso, misericordioso, de nos conceder a oportunidade de conviver. Porque é na convivência, querido, que a gente vai entender a importância real da reencarnação, a lógica da reencarnação. Porque o tempo todo a vida está te oferecendo novas oportunidades. Agora, é triste, entre aspas, a gente ver determinados comportamentos. A nossa cidade foi abalada de ontem para hoje com um crime bárbaro. Bárbaro. Você imagina aquele que comete um crime, como que ele se sente depois. Não estou dizendo que o indivíduo suicidou ou que ele foi assassinado, porque pode haver dupla interpretação, mas isso compete a Deus e não a mim. Tanto que essas notícias eu passo por elas, faço uma prece e vou para outra banda do além. Tem gente que fica na notícia e para onde que vai tem que comentar a notícia. Está alimentando a treva. Então, esse tipo, como dizia André Luiz, o mal ele não merece ser comentado. Nós temos que passar por ele como cristãos, vibrando, irradiando e porque senão você costuma ficar preso lá. Mas você imagina um indivíduo que comete um ato bárbaro. Meu Deus, é digno de misericórdia. É profunda misericórdia. Aí ao mesmo tempo você vê o jornal ou passa pela rua, vê aquelas pessoas que estão como que quase vagando no mundo, sem destino, sem objetivo nenhum. Aí a gente fica pensando assim, Senhor, puxa vida, eu estou aqui numa batalha danada, querendo entender o mecanismo, errando, acertando, mas, Senhor, eu só tenho que te agradecer.
Eu fico reclamando da minha vida, dos meus problemas, mas diante de tanta indiferença, gente, ou diante de tanta infantilidade, porque tem espírito que está no mundo, caminhando, como aprendizes da primeira hora, não tem a mínima possibilidade de entender mais um pouquinho. É aquilo ali. Então você tem que olhar para eles também com bondade, ou seja, vislumbrando estes como necessitados de oportunidade. Porque eles vão chegar num estágio de mais indagações. Mas é muito mais triste lidar com aqueles que já tiveram a oportunidade, já conhecem, mas preferem recalcitrar. Estes são os mais difíceis. Entendeu, Igor? Por isso é que Jesus, quando se referia aos judeus, os ortodoxos, os religiosos, ele os tratava como raça de víboras. Jesus era enfático. Raça de víboras. Ou seja, vocês são espíritos que já conhecem. Tem conhecimento, mas o comportamento é um comportamento de tipo assim, eu mando e você faz. Não estão na lida do aprendizado. Entendeu, próximo? Não querem. Não querem. Não querem entender, não querem praticar. Nesse sentido, eles não querem. A rebeldia é uma das cristalizações mais complexas de você tratar. Você tratar com jeitinho, simbolicamente com aquele que não sabe, é muito mais fácil. Porque você vai adequar o entendimento, o conteúdo que você vai oferecer na possibilidade dele. Então, é tranquilo, você adequa. E com respeito, o pai que educa o filho, sem gritar, sem bater, sem brigar. Por quê? Teoricamente, o pai está numa condição de ter um entendimento, uma experiência de vida maior que o filho. Então, o pai precisa de compreender que todo o conteúdo educativo, ele precisa ser trabalhado, respaldado por um sentimento chamado paciência, para que haja a repetição. Ai, meu Deus, o casal dela não é fácil, não. Que eu tenho que falar para o meu filho tomar banho 70 vezes. Hoje lá em casa. Vocês acham que eu estou falando de alguém? Eu estou falando da minha história. Gente, e não estou expondo os meus filhos. Eu estou colocando para vocês no sentido didático. Porque a relação de pai e filho é assim mesmo. Não tenha dúvida. Por quê? Nós temos que entender que a criança que está chegando, ela está vindo primeiro de um outro espaço. De um outro nível vibratório. Né? Ela está indo em processo de adequação, né, na fixação dos caracteres em nível cerebral, fisiológico, enfim. Tanto que você vai ver as menininhas, as crianças, os meninos, eles não estão voando. E o pai está toda no mecanismo do sofrimento da rotina. Menino, nós vamos chegar atrasados da escola. Vocês já viveram alguma coisa assim? Toda a família? Não, tem isso, tem isso. Não, os meninos que falam, papai, eu estou... Tem também. A gente na vida tem de tudo. Por isso é que a gente vai entender a beleza da reencarnação. Porque é na diversidade que se ajusta os poderes. Né? É você precisando da didática do relógio que você vai colocar pilha nele ou da corda. Na minha época era da corda. Eu também tenho relojoaria. Você lembra relógio de corda? Ah, trabalhei muitos anos com isso. Hein? Você sabe que quem trabalha com relógio é porque é um desajustado, precisa de aprender. Da mesma coisa o relojoeiro, que cuida daquelas pecinhas lá. Eu ficava implicado quando eu trabalhava na relojoaria, Cláudio. Tinha aqueles moços de lupa, tinha 300 pinças, cada um de um tamanho. Aí um dia escutei o Honório Abreu falando, essa turma aí é que está exercitando o equilíbrio, doutor, a paciência, o cuidar das emoções, porque se desajustaram nesse contexto. Então todas as funções que exercemos na vida,
elas têm a ver com as nossas necessidades de evolução. Caso aberto, você não chegou no 9.2a. Você está na semana passada até agora. Mas a dona Nilda está esperando só chegar. Falar mentira no Santo Espírito é duro, mas é mentirinha branca. Tem umas encardidas. Então vamos para o 9.2a. Kardec formula assim: o homem pode, ao menos, garantir para si, já na vida presente, uma existência futura menos cheias de amargura. Agora, a dona, quarta-feira, você viu a dona Nilza aqui? Não, a dona Nilza deu um show de quarta-feira. Sexta? Ah, não, foi sexta passada. Acho que a dona Nilza veio todo dia igual a gente. Glaucia estava aí, né, Glaucia? Ela estava assim, em conexão com o mentor espiritual da casa. Eu estou aqui correndo atrás do raciocínio e ela na frente. Chegou num ponto que eu não vou atrás do espírito, eu vou atrás dela. Ela trazia até as frases, dona Nilza. Muito obrigado. O homem pode ao menos garantir para si, vamos voltar, já na vida presente, uma existência futura menos cheia de amargura. A pergunta anterior foi: numa existência nós podemos dar aquele salto para atingir o cume? Tem que ser gradativo. Observe bem Allan Kardec. Meu Deus. Nós temos que curvar a inteligência desse homem. Agora ele vem com a pergunta. Olha aqui a lógica da pergunta. Então tá. Então já que não dá para pular assim de posição, então vamos voltar, vamos ser humildes. Nessa existência aqui, pelo menos nós podemos garantir uma vida com menos amargura na próxima encarnação? Capitão, o raciocínio dele? Então nós temos que nos contentar. Então é uma pergunta, nesse movimento aqui eu tenho como uma expressão até de ansiedade. Então já que, vamos pensar, nós estamos no meio de um drama, de um problema. Poxa, dá para me sair dessa questão, começar a alçar voos ao inimaginável? Não. Pode. Puxa. Então eu vou continuar. Então aqui, mas pelo menos dá para diminuir. Captaram? Esperança também. Por quê? Por isso é que a doutrina espírita é consoladora. Já tem que abrir uma brecha, senão não desanima. Nós estamos estudando aqui. Observe bem, nós estamos aqui num momento, estou achando a reunião hoje muito produtiva, porque nós estamos batendo papo. Né? Estamos desenvolvendo ideias. Mas, por exemplo, tem reuniões que a gente participa aqui, na quarta-feira, são reuniões que a gente vê pairando no ambiente sentimento de angústia, não é? Pessoas que estão vindo aqui, que podem ser nós mesmos, estão com dores. Cada dia a gente chega aqui de um jeito, não é verdade? Então hoje eu estou sentindo que está todo mundo feliz. Casalberto, você me fez lembrar. Então tá bom, então vamos voltar. Mas aí é que está o diferencial da doutrina espírita no sentido consolador. Porque Allan Kardec tem um pensamento, está no livro A Gênese, na introdução, e também no primeiro capítulo intitulado Caráter da Revelação Espírita. Kardec coloca para nós, de uma forma muito importante, o seguinte, que para você falar das coisas do Espírito, você tem que trabalhar no momento certo. Você não pode antecipar. Como se eu não vou convidar ninguém para vir a FEAC, que nunca adentrou a esta casa, ou conhece o Espiritismo, para ver Espírito se comunicar. A incredulidade costuma ficar muito mais exacerbada do que o convencimento. E pode materializar um Espírito que diz, aqui foi um efeito especial lá de Spielberg. Foi um holograma, não é Espírito não. Agora é diferente quando o indivíduo, quando nós
estamos passando pela dificuldade. Porque no meio da dificuldade, a gente abre de uma forma natural. E aqui é um questionamento que todos nós podemos fazer aqui agora. Nós podemos garantir uma vida mais tranquila amanhã? É isso aqui. Não é difícil. E a resposta? Dona Elias, agora chegou a hora da senhora. Leia alto em bom tom, Dona Elias. Sim, sem dúvida. Pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Só o negligente se encontra sempre na mesma situação. Então, a resposta, ela tem dois aspectos. Didaticamente apenas. Existem outros, que eu vou falar. Resposta, sim, sem dúvida. Tem dúvida disso? É possível. Aí ele continua. Pode abreviar. Qual que é a ideia do abreviar? Diminuir. Reduzir. Ele falou que para ficar ali. Não dá não. Dá não? Tudo não. Aí queria pular, né? Aí é voltar para a pergunta anterior. Aí é pular. E tem muita gente pulando ali. Aí vai voltar. Aí depois reencarna para dar pulinho. Falta dinheiro, tem que dar os pulinhos, tem que correr atrás. Porque antes pulou. Antigamente pulava até cerca. Né? Tinha uns aventureiros que pulavam cerca. Aí esse capital do mundo espiritual, a cerca elétrica. Vocês já leram o livro O Breve da Vida Eterna? De André Luiz? Lá tem cerca elétrica. O pessoal achou que inventou aqui na Terra, para não deixar a turma complicada adentrar nas colônias de regeneração. Isso punha cerca elétrica. Tem gente que já aprendeu como é que pula essa cerca elétrica, sabe disso? Então pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Pode abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. O que ele quer dizer com isso, Dora? Pode abreviar, pode diminuir. Acho que são tantas que a gente tem um jeito de diminuir, realmente. Nossa, muito bem colocado. Observe o que a Dora trouxe. Porque a gente costuma dizer o seguinte, que nós temos uma grande dificuldade na vida. E na realidade, pode ser que a gente tenha na reencarnação uma tônica, uma dificuldade em um determinado campo. Mas na realidade, são várias dificuldades. E o que é mais importante, que a gente olha as dificuldades lá. Estou falando que a Dona Nilza está apressada. Dona Nilza está dando salto de qualidade. Kardec é preocupado com ela. Dona Nilza está assim, não, é aqui. Já concluiu rápido. São tantas dificuldades, mas a gente olha para os problemas lá fora. Falta de dinheiro, né? Problema com o filho, problema no trabalho, e aí vai. Não vou ficar listando, porque eu fico lembrando. Você fala muito da sogra, mas uma coisa com cunhada. Oh, gente, minha sogra, eu tenho um resgate que ela não tem. Eu falo tanto da sogra. Agora eu vou falar da cunhada. A Dona Nilza pediu para falar da cunhada. E a minha vizinha? Que liga o som lá. A gente, quem mora na comunidade sabe, né? Porque as paredes é de meia. Tem uns vizinhos que 6 horas da manhã no domingo, aí viram a noite, chega em casa, põe o fone lá na altura e o de cá tá querendo dormir até as 9, não pode. O problema não está lá. O problema não está lá fora. O problema está aqui. Aí é que está a questão. E são muitos os problemas. Que agora nós poderíamos fazer um convite para dizer que não são problemas. Na verdade são desafios. São pontos que precisamos trabalhar. Obstáculos. E diga-se de passagem, quanto mais obstáculos,
da vida, quanto mais obstáculos, mais oportunidades nós teremos para evoluir. De repente até encurtando o caminho. Embora eu poderia dizer que quanto mais obstáculos, significa que mais bobagem eu fiz lá atrás. Mas eu não estou querendo ficar remoendo o passado. Por mais que a gente saiba que há essas condições. É o reflexo do passado. A dificuldade hoje é reflexo de um ano. Então, isso aí é básico. Não são várias reencarnações? Vocês têm dúvida disso? Não. Mas também, por outro lado, se o espírito não retroage, se aproveita muita coisa do passado. Com certeza. Sabe uma coisa que é importante a gente refletir? Que a experiência, independente do foco que nós demos a ela, ou seja, do interesse que motivou ter adquirido aquela experiência, ela é experiência. Não vai apagar. Não vai apagar. Não vai apagar. Não vai apagar. Não vai ficar relembrando isso. Agora, quanto mais o espírito vai evoluindo, ele vai dando um colorido diferente àquela experiência, traduzindo-a em feitos positivos. Vocês acham por que nós estamos aqui na frente? Por que nós estamos usando a palavra? Porque a palavra foi usada para desviar. Os líderes lideramos para conquistas terrenas. E hoje, a mesma experiência, entendeu? O que nós aprendemos lá no campo de batalha, manejando espada, gente, hoje nós estamos tentando semear o bem, e usando espada. Uma espada que está sendo voltada para dentro de nós mesmos, para burilar as dificuldades. Então, ou seja, quem está no Evangelho está guerreando consigo mesmo, por isso é que ele tem que estar por fora com todos e por dentro com Deus. Lá fora, o objetivo do cristão, o foco do cristão é estar sorrindo. A gente viu, por exemplo, o Chico Xavier, que é o exemplo dos nossos tempos. No nosso blog da casa, nós postamos uma entrevista do Chico, semana passada, ele já velhinho, ele falando das dores dele, que ele agradecia a Deus todas as dificuldades, e ele ficava contando, sorrindo, como que ele conversava com a dor de cabeça dele, com a dor aqui, com a dor acolá. Ah, mas eu continuo firme, embora as minhas parceiras não estão querendo que eu caminhe. Mas estamos aí, graças a Deus. Ele desencarnou dizendo, graças a Deus. A vida do Chico foi marcada por augúrias desde os primeiros vaginos, desde a programação reencarnatória dele para vir para cá. Já foi um desafio, que ele teve que renunciar a muitas coisas em prol da redenção pessoal dele, tendo Jesus como grande benfeitor da vida dele, que concedeu a oportunidade dele trabalhar pela divulgação da doutrina espírita. Porque através do trabalho da divulgação doutrinária, que divulgação doutrinária se faz não só pela palavra, pelos livros, mas pela convivência, pelas visitas, pelas realizações, ele também teve a oportunidade de contar para as pessoas que Jesus está presente no coração de todos. Foi isso que ele fez. Chico, certa feita, nos disse assim, que nós, no passado, tiramos Jesus da religião. E o nosso objetivo hoje é trazer Jesus de volta. Porque em nome da construção, em nome das vitórias, nós esquecemos os nossos compromissos com o amor, com o respeito ao próximo. Nós invadimos, nós conquistamos, nós matamos, nós tiramos vida. E hoje o que a gente está tentando fazer? Nasceu um botãozinho de rosa ali, vocês viram? Não, você sai e presta atenção. Está ali no cantinho, a rosa de Meimei. Nós estávamos na expectativa daquela rosa nascer. E Meimei falou para você só na hora certa. É vermelho ou que coisa? Vermelho.
Mas eu já fui lá conversar com as rosas. As rosas mesmo. Vocês também estão bonitas. Mas podem ficar ciumadas. Então, como o Chico conversava com as rosas, eu também posso conversar com as rosas. Pode ser que ele entendia as rosas, eu não consigo entender. Então, dentro de um sentido assim, de precaver, né, de prudência, eu fui lá falar com as rosas, que elas estão lindas também. Gente, os meninos passavam perto daquela rosa. Um deles que não pôs a mão na rosa. Eu falei assim, Jesus protege a rosa, porque ela está prestes a desenfolhar. Porque homem, pessoas desencarnam, né? Animal desencarna, flor desenfolha. E cai. Aí a gente fica observando como é que é o nosso caminho hoje, dentro dessa projeção de vida. Nós já estamos começando a nos preocupar com a sensibilidade. Eu estou dividindo isso com vocês para contextualizar na vida de todos. O que antes a gente não se preocupava, a doutrina espírita está nos auxiliando para começar, como dizia a minha avó, a tomar tempo. Começar a ficar prestando atenção, para não perder a oportunidade. Porque não adianta cristalizar, fechar, brigar, ó, cai assim e acabou. Quem faz isso está sofrendo. Ou quem está sofrendo é porque fez isso. Ai, ai, ai. Compreendeu, minha querida? Porque se usa a força volta. É da lei do inteligente. Então o nosso momento é um momento mágico, transcendente, para a gente possa refletir sobre essa condição que os Espíritos estão nos colocando. Então a resposta vem trabalhar para nós, que nós podemos abreviar a extensão e as dificuldades do caminho. Afirma Emmanuel, do livro Religião dos Espíritos, lição intitulada Renascimento. Não aguardes o lance da morte para atender em ti mesmo a grande renovação. Se a chama de tuas esperanças mais caras surge agora reduzida a pó e cinza, aproveita os resíduos dos sonhos mortos por adubo a nova sementeira de fé e caminha para diante sem descrer da felicidade. Muitos desertam do quadro escabroso em que o céu lhes permite a quitação com as leis divinas, deitando-lhe insultos, como se retirassem da província infernal, mas voltarão a ele em momento oportuno, com lágrimas de tardio arrependimento, para reajustar as disposições. Quando poupariam larga cota de tempo se lhe buscassem compreender as lições ocultas. Ele está falando de uma forma poética, didática, organizada, o que nós falamos até agora. Nós temos que observar em meio às lágrimas as lições que estão nos sendo enviadas. Porque quando prestamos atenção nas lições, pelo menos nós estaremos nos colocando naquela condição de tentar mudar a direção dos fatos. A direção dos fatos. Estava conversando com uma amiga e ela nos disse o seguinte, que ela vivendo um grande problema, um grande drama, que envolvia um contexto familiar, profissional, mas também uma pessoa da família passando por muitas dificuldades no âmbito pessoal. Mas todo o conjunto vivendo problema.
E essa pessoa que ela cita, por exemplo, teve problemas parecidos em 2 semanas. Machucou o pé, quebrou o negócio do carro, bateu o carro, aconteceu um outro fato, aí quase foi assaltado, isso tudo em 2 semanas. Aí essa companheira me disse assim, aí eu chamei essa outra pessoa e falei para ela, olha, preste atenção nas indicativas da vida, porque parece que a vida está te dando uma lição. E ela foi e nos questionou, você acha que eu fiz certo? Eu disse para ela, você na condição de amigo, deu o seu recado. Mas será que o recado foi mesmo para ele? Porque você acaba de me contar um drama que envolve todos. Sendo que você é uma pessoa que está nesse contexto com problemas muito maiores do que aquele que atingiu um outro membro do clã. Então você está dizendo para este membro que a vida está dando um recado para ele. Valeu. Mas não será um momento de observar que o recado é para você? O recado é para todos, não tem dúvida. Mas quando a mente do indivíduo começa a despertar, vejam bem o que eu estou dizendo, o indivíduo lá está recebendo o recado dele, todo mundo está recebendo o recado. Mas quem movimentou intimamente para afirmar que está havendo um recado, é quem já está pronto para entender o recado, Glaucio. Não sei se eu consegui trazer o pensamento agora de uma forma ajustada. Captou? Sabe por quê? O Emmanuel está colocando para nós o seguinte, que a nossa tendência é de retirar de uma forma categórica da província infernal. É isso que a gente quer. Todos nós queremos nos furtar dos problemas. Sai fora do problema. Na gíria a gente fala, chuta o balde. Assim? E na realidade, o Emmanuel vem nos dizer que quando nós fugimos do embate, a ele nós voltaremos. Em momento oportuno. Não vai ser no momento que a gente escolhe. É no momento em que nós somos escolhidos para passar por isso. Porque nos confirma agora o coordenador, quem muito escolhe, acaba sendo escolhido. Por isso que no trabalho cristão a maioria vai embora, gente. Porque quer escolher. Quer escolher. Assumir uma tarefa no centro espírita. São poucos que falam assim, posso lavar o banheiro? São poucos. Mas o cargo de destaque, todo mundo quer. O holofote, todo mundo quer. Quem está na frente é atacado o tempo todo porque quem está atrás não percebe que quem está à frente são espíritos muito mais endividados e com muito mais complicações do que o outro. Captou, Glaucio? Então é a vida. Então, o Emmanuel está dizendo para nós o seguinte, que em momento oportuno, com lágrimas de tardio arrependimento, para reajustar suas disposições, isso tudo seria poupado, diminuindo uma larga escala de tempo, se nós tivéssemos buscado compreender as lições lá atrás. Captou? Entendeu? Então as duras penas que nós estamos passando aqui, todos nós sabemos que não está fácil. Nós encontramos aqui, eu e a Dora, confidencial o que acontece comigo. Geralmente a gente chega mais cedo. Aí sempre a gente fica tudo fora, cara, saudade e tal. E aí, como é que foi o dia? Casa aberta, foi um desafio. Aí eu inteiro viagem, nossa, você não imagina como é que está a pressão. Aí daqui a 2 segundos que nós abafamos, não é para contar detalhes, porque isso é de foro pessoal, aí nós, não é, Dor?
A gente chega sempre na conclusão. Mas graças a Deus nós chegamos aqui. Porque aqui nós vamos nos retemperar com Jesus. Pedindo a Ele que nos fortaleça para voltar para lá amanhã. Nós não viemos para cá para pedir, para exigir que Jesus nos tire de lá. Porque se nós pedimos aqui, está arriscado Ele atender. Está arriscado Ele atender. Mas se Ele nos tirar o drama, o que será da gente? Será que a gente não pode perder o referencial? Um companheiro nos fala agora que durante a encarnação dele, ele teve uma pessoa que espezinhou ele a vida inteira. Que só depois de desencarnar, que ele foi entender que ele tinha feito o mesmo com essa pessoa. Mas como ele tinha tendências muito complicadas em uma determinada área, a providência divina colocou o companheiro que estava desajustado para de alguma forma se sentir na condição de credor, e com isso foi espezinhando ele a vida inteira. E o ter espezinhado ele foi que segurou ele para que ele não se desviasse. Só que ele passou uma vida inteira reclamando. E só depois ele foi entender que a lição era clara. Mas ele não quis enxergar. Outros muito fogem de entes amados, reprochando-lhes a conduta, anatematizando-lhes a existência, qual se ausentasse de desapiedados verdugos. No entanto, não se assistir na internet, né, Jesus? A gente não é cunhada, não é cunhado. Não é muitas, é cunhadas. Tem para todo gosto. Família grande é para isso, deve ser minha cunhada, todas. Eu adoro a minha cunhada. Aqui não é muito querida, fica toda feliz. E claro, porque generaliza, né? Generaliza no bem e nas complicações. No entanto, voltarão igualmente, mais tarde, a tributar-lhes paciência e carinho, a fim de curar-lhes as chagas da ignorância. Porque o carinho é para abrandar aquela chaga, luarizar a chaga da ignorância. Gente, isso é de uma beleza. Vou contar uma coisa para vocês. Em determinado momento da nossa vida, tinha um coração que nós estávamos ao lado, mas não estávamos devidamente valorizando a importância desse coração. Até que é um coração merecedor, até que em um determinado instante a providência divina intercedeu e nos levou em desdobramento para reviver um pequeno instante de um passado. Nós acordamos em lágrimas. Como estávamos sendo ingratos. Como essa pessoa nos acolheu lá atrás. E hoje estávamos repetindo atitudes no campo da indiferença. Nós somos pontos. E a gente precisa de refletir no que reporta esses corações que estão caminhando conosco. Não deixes assim, diz Emmanuel. Vê se vocês conhecem essa frase. Para amanhã, o trabalho bendito da caridade que te pede ação. Ainda hoje. Coloca no agora. Ainda hoje. Agora. Deixa para amanhã. Hoje o adágio popular, né? Deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Aí eu sempre associo com a frase do poeta da década de 70. Quem sabe, faz a hora. O caminho de angústia e a mão do insensato despontam do pretérito
cujas dívidas precisamos solver. Desse modo, se te não é lícito possuir esse ou aquele patrimônio que te parece adequado à realização do mais alto ideal, fase da tela escura em que estagias a escola da própria sublimação. E, se não podes receber em determinada condição a alma que amas no mundo, consagra-lhe mesmo assim o melhor do teu culto, estendendo-lhe a bondade silenciosa na bênção da simpatia. Existem corações aos milhares que ansiavam por estar em comunhão com almas que são afins e não têm essa oportunidade por conta da indiferença, por conta dos impedimentos naturais, das posições, das responsabilidades que nós nos obrigamos. O indivíduo costuma caminhar vazio, porque ele desconhece a lei. Emmanuel está nos dizendo que mesmo assim devemos cultuar o melhor do nosso culto, né? Estendendo-lhe a bondade silenciosa. Um indivíduo que tira a vida do outro, por exemplo, porque o outro não está ali ofertando o que ele exige, é alguém que não sabe qual é o melhor culto que devemos apregoar nas nossas atitudes, que é o da renúncia. Porque quem ama, abre a mão. Quem ama, aprende até a dizer com esperança, até breve. Aceitação dinâmica e não aceitação passiva. Porque a aceitação passiva pode ser assim, deixa pra lá. Aceitação com Jesus, Senhor, é o melhor que Ele pode fazer, mas o que eu posso fazer por Ele? Ficar longe costuma ser um drama, você ficar longe. Mas para quem ama, aprende a estar distante, estando perto, porque para o amor não há distância. Amor é comunhão, amor é interação com Deus. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. Jesus, quando se refere aos discípulos e ele vai orar por eles, conforme o capítulo 17 de João, ele diz: Senhor, abençoa-os, santifica-os na verdade. Ou seja, que a verdade possa auxiliá-los a entender a vida e a enfrentar os desafios. Mas, Senhor, eu não vos peço, Senhor, que os tire do mundo. Deixe, eles precisam daquele lugar, eles precisam daquela condição. Senhor, mas eu vos peço, os livre do mal. E nesse contexto aqui, nós podemos dizer que quando Jesus pede para que o Senhor nos livre do mal, é no sentido de que a ilusão não nos retire do contexto. Esse é que é o mal. O mal é aquela visita que recebemos das sombras do nosso passado, que podem estar sendo dinamizadas, inclusive, pelas entidades espirituais que estão vibrando na mesma faixa, que não querem o nosso progresso. Na hora das responsabilidades que o carro aperta, costuma aqueles espíritos que não querem o nosso progresso começar a criar cisânia na nossa cabeça, criar rebeldia na nossa intimidade, né? Deixa para lá, sai, abandona a responsabilidade.
Certa feita nós atendemos um companheiro aqui que deixou uma casa espírita, porque do nada ele começou a se antipatizar com um dirigente da casa. Ele nos procurou aqui em Frangalhos. Tinha 2 anos que ele tinha deixado, inclusive, a doutrina espírita, porque ele deixou o centro, porque ele achou que ele tinha muitas convivências, que arrumar outro centro espírita para trabalhar ia ser tranquilo. Porque, graças a Deus, nós temos aqui em Belo Horizonte mais de 300 casas espíritas, cadastradas na União Espírita Mineira. Que não são cadastradas, tem um monte aí também. Só que o núcleo de responsabilidade dele, de afinidade, ele abandonou por um processo obsessivo. Porque ele, na sua vaidade, começou a se julgar numa condição e ele não exercia, não tinha autoridade. E o dirigente, que foi obrigado a exercer uma certa contundência no processo, foi tido na conta de alguém que estava perseguindo ele. Aí os espíritos começaram a trabalhar. Ele é isso, ele é aquilo, ele é aquilo. E você sabe aonde, quando os espíritos encontram um campo para fazer isso? No momento do sono físico. De noite. Aqueles momentos da calada da noite. Já perderam o sono? Eu, graças a Deus. Posso contar para eles? Deve ter uns 15 anos que eu não perdi mais o sono. Porque eu falava para todo mundo que eu perdi o sono. Aí um dia um virou para mim e falou assim, mas você perdeu onde? Como é que você vai achar? Você vai pegar no laço, na sacola? Eu fiquei indignado com o atendimento dele. Eu pensei, ninguém perde o sono. Aí eu acabei de descobrir que perder o sono é uma benção. Vou estudar, é um momento de paz, vou fazer prece, vou trabalhar pela doutrina em outro momento. Até na hora que o corpo não aguenta, aí volta para cama. Agora, se você começa a brigar com o sono, varas. Daqui a pouco fica olhando para o relógio. Meu Deus, já são 5. Eu tenho que levantar 6. Já lá. Pare em paz com o relógio. Nós brincamos para dizer que é nesses momentos que a gente é visitado. Também. Tem aquela vozinha, aqueles pensamentos, quando você está sozinho. Né? Mas no momento em que tu dorme, né, que desprende o espírito, é o momento que você liberta e vigilante os espíritos entram em si. E costumam ficar uma noite inteira fazendo lavagem cerebral no indivíduo. Ele não presta, ele não presta, ele não presta. O indivíduo já levanta e fala assim, ele não presta. Ele só repetiu o que ele escutou a noite toda. Aí ele vai encontrar com ele às 8 horas da manhã lá no trabalho. Porque ele chegou e falou assim, eu sabia que você não presta. Aí. Já acorda com raiva. Já acorda com raiva. Captado, gente. O assunto funciona. Hã? O Carlos Alberto, mas não é só nesses momentos, não. A vigilância do Deus. Eu citei esses momentos, porque costuma, na agitação do dia a dia, você não identificar as ondas que te visitam. As ondas mentais. O que eu quero dizer, só para te devolver uma palavra. Nós temos que aprender a selecionar a onda que chega. Porque a onda que chega, ela pode, por parte de quem está endereçando a onda, que é o pensamento, pode ter muita boa intenção. Mas essa onda pode te tirar do circuito. Essa onda pode te criar um problema. É mesmo aquela história. Na minha época de namorar, muito tempo atrás, quando eu ia namorar, ou ia tentar conquistar as namoradas, eu elaborava, ela está morrendo de rir, eu elaborava um discurso, mas daquele tamanho, Fabrício, já fez isso? Não, elaborava uns discursos daquele tamanho, aí não chegava para falar com a moça, saía tudo errado, disse, Jesus, eu sou péssimo para decorar. Hein? Por que você falou isso? Você estava gastando nível de trabalhando energias completamente desnecessárias, porque é a circunstância que faz os acontecimentos. É o desafio de que você vai ter a oportunidade de ajustar. Mas você ficou alimentando quase que um processo obsessivo, com aquela ideia fixa. Quase não. Um processo obsessivo, uma ideia que muitas vezes você começa a elaborar imagens, situações que na realidade não tem nada de verdade.
Por isso que as pessoas se decepcionam muito com as outras. Porque colocam a felicidade pessoal no outro. E na realidade não é assim que funciona. A identidade energética dos pares, as afinidades, elas são respostas dos anseios. Mas que não basta ter apenas a conexão energética. Há de se trabalhar as questões da interação, do ajuste, da fraternidade, do respeito, e aí vai. Captar? Mas por que você falou isso tudo? Porque as ondas costumam nos visitar para nos tirar do objetivo principal daquilo que tu está fazendo, dos teus compromissos da vida. Chegou lá? E costuma essa onda passar assim no momento mais, vamos dizer assim, mais sutil. Não sei se está dando para acompanhar. Tá, eu só estou com uma dúvida. Seria no momento do sono, no momento que a obsessão seria mais forte? Não é isso. Estou dizendo que no momento do sono, o espírito emancipado, ele está livre, ele está num nível de sensibilidade muito mais intenso do que quando encarnado, ou quando no corpo físico. Por isso que quando o espírito desencarna, vou te explicar, quando o espírito desencarna, um desejo que ele tem aqui, encarnado, quando ele desencarna, esse desejo se centuplifica. A sensibilidade do espírito entra numa dimensão extremamente diferente da nossa aqui. Então, se ele, por exemplo, tem dificuldades na área do comportamento, no desencarne, isso costuma tomar corpo. O processo de administrar a mente no mundo espiritual é muito mais, vamos dizer assim, é muito mais sutil do que aqui entre nós. Aqui nós estamos longe de saber da nossa realidade espiritual. Mais forte, né? Aqui o seu espírito está obliterado. Aqui é como se você estivesse dentro de um corpo, dentro de uma roupa para fazer um mergulho. Lembrei do mergulho. Sabe assim, na década de 40, 50, tinha os escafandros? Escafandro. O indivíduo com uma roupa que ele virava um robô lá dentro da água. Como é que movimentava? Isso é um simbolismo que o André Luiz usa para mostrar o que significa a reencarnação do espírito. Aqui tu perde sensibilidade, desenvoltura de raciocínio. Tudo isso acontece. Entendeu, minha filha? Não. Entendi, mas você não tem nenhuma defesa durante o sono? Entendo. No final de reunião, ela chegou, ela também está sintonizada com os amigos maiores. Porque está no final da reunião, as pessoas vão ficando impacientes, cansadas, etc. Mas é o momento crucial da reunião. É o momento de fazer assim. Porque é o momento que a gente vai estar falando da prece. É o momento que a gente vai estar falando da importância do equilíbrio, da preparação. O que nós estamos fazendo aqui? Estudando tempo. Nós estamos aqui trabalhando a nossa sensibilidade. Ficar aqui 1h30 ouvindo alguém ou participando de um debate, para uns costuma ser um martírio. Para outros, puxa, que legal, estou aprendendo um monte de coisa. Mas existem almas que estão aqui, que estão transcendendo. Estão aqui, o corpo está aqui, mas a alma está num processo completamente diferente, de intercâmbio com espíritos que estão vibrando na faixa da esperança, da calma, dos circuitos espiritualizantes. Ficou claro? Então cada um aqui está numa faixa também. Então quando nós estamos nos preparando para enfrentar a realidade espiritual, é o que esta reunião está tentando proporcionar para nós, a realidade espiritual se dá em todas as dimensões. Então você está com os olhos abertos, você está na vigília, você está trabalhando, batendo ponto, mexendo no computador, mas tem momentos que a sua alma vive um processo de emancipação. Tem momentos que você pode entrar até num transe mediúnico e sem perceber. É isso, porque para você captar uma onda mental que está chegando, você tem que estar sensível a ela. Você está lá no seu trabalho, de repente vem assim, do nada, você está mexendo lá, fazendo conta, do nada passa assim uma imagem do seu filho. Engraçado. Pensei no meu filho agora. Quem tem maturidade, lida com isso com tranquilidade. Senhor Jesus, abençoa.
mas costuma essa imagem chegar carregada de algum sentimento. Uma angústia. Costuma ser discretamente, pega o telefone. Oi, filho. Tudo bem? Tudo bem, papai. Tá bom, eu só liguei para ouvir sua voz. Eu te liguei que eu captei sua onda mental. O que está acontecendo com você? Porque tem uns que captam a onda mental e se vem de angústia, fica pior do que quem lançou a onda. Despreparado. Precisa de se educar. Trabalhar com o evangelho é muito mais sutil. Mas costuma a onda mental chegar? Não é? Isso acontece muito com as mães. As mães nos contam isso. Tão bonito, né? Os relatos de mãe. Porque mãe tem amor verdadeiro. Nossa, nós estamos treinando ainda. Daqui uns milênios. Chegar lá, né? Será que chega? Chega. Mas quantas mães nos contam? Que no meio da madrugada acordam com a imagem do filho. Quem tem preparo fala assim, eu fiz uma prece para ele. Quantos relatos a gente já teve? Aí de repente um menino lá na frente chega em casa. Estava sendo assaltado na hora. Hein? Estava passando por um perigo naquele instante. E foi a mãe, porque está em sintonia com o filho, porque para captar a onda mental, com mais pungência tem que ter sintonia, igual rádio. A sintonia se dá tecnicamente, mas a afinidade é relação. Você tem mais afinidades com alguns do que com outros. E alguns chegam a ter até está vibrando na faixa da antipatia. E diga-se de passagem, aonde tem antipatia é porque ontem teve simpatia. Porque ninguém fica com aversão ao outro de graça. Essa história de que meu anjo de guarda não bateu com o seu, coitado dos anjos de guarda, eles querem que todos nós estejamos integrados. Então a responsabilidade não é do anjo, não. É do demônio aqui, que antes foi anjo, que virou um Lúcifer. Passou a vibrar a luz de uma outra forma. Vocês estão achando que eu estou falando daquela figura emblemática do Satanás? Eu estou falando dos aspectos que se expressam da minha própria intimidade. Deu aí? Então são pontos importantes. Então quando eu falo de onda, a onda pode chegar aqui e me causando desconforto. Tem médiuns que em determinados ambientes começam a passar a mão do nada. Já assisti, o André Luiz narra, por exemplo, alguns cultos em algumas religiões, não é? Que de repente o indivíduo está lá assistindo a missa lá, do nada, ele desmaia, entra em processos complexos, aí fica todo mundo assim, está cansado, aqui está muito calor, e de repente uma entidade enferma que passou ali, entrou em sintonia e foi para o chão. Ela tem sensibilidade, captou. O assunto é mais complexo do que parece. Então nós precisamos de estar nos preparando, e eu preciso assim ler Emmanuel para terminar, com a seguinte frase, parágrafo. Não encomendes, pois, embaraços e aversões à loja do futuro. Olha que frase, gente. Não encomendes embaraços e aversões para a loja. Que loja? A loja do futuro. É a sua loja. Por quê? A favor da nossa própria renovação, concede-nos o Senhor cada manhã o sol renascente de cada dia. O sol renascente de cada dia. Então, se ele usa o simbolismo de uma loja, que a gente faz encomendas, a encomenda da nossa loja tem que ser encomendas que possam trazer felicitações. Se você está caminhando com alguém, procure investir na simpatia. Nós lemos um texto aqui no inglês. Trabalhe a simpatia. Tente cultivar o máximo possível, respeitando as pessoas, mas sendo agradáveis. A gente costuma caminhar do lado de pessoas e não valorizar isso. Costuma um aperto de mão ser importante para uns. Para outros, um sorriso basta.
É difícil você identificar isso. Principalmente quando a gente costuma conviver com muita gente, né? Aí se a gente, é um problema, porque se você ficar medindo demais, vira sofrimento. Porque você fica assim, ó, ela gosta de beijinho, a outra não gosta de beijinho, a outra tem que pegar na mão, o outro você só, tudo bom, aí você fica naquela, como é que eu faço? Não é? É uma luta na sociedade. Mas assim, ser espontâneo, ser alegre, ser educado. Os nossos filhos precisam de receber esse estímulo da educação e da nobreza. Porque o lixo que a televisão derrama dentro das nossas casas, que o convívio social está oferecendo, são elementos que nós estamos enfrentando a duras penas. Porque precisamos, porque esse lixo que eles estão recebendo foi, de alguma forma, contribuição nossa. Quando a gente jogava casca de banana na rua, né? Quando a gente pichava o muro, né? Quando a gente fazia greve, quando a gente agia inadvertidamente. Nós construímos um painel de uma geração. Aí, onde que eu entrei no final da reunião? E agora, nós estamos colhendo. Pois aquilo que o homem semear, afirma Paulo de Tarso, isso também ceifará. Se estamos colhendo dificuldades, é porque nós implementamos as. Por isso que a senha de Allan Kardec é que operemos na caridade. Limpar o painel de cá é investir na loja do futuro, no culto da gentileza, no envolvimento da paciência. É quando a gente vai lá na casa do indivíduo, negócio. Porque ele nos pediu, nós viemos aqui fazer uma prece pelo Senhor, valorizar aquelas pessoas que estão sendo atendidas na casa espírita. É um movimento que a gente tenta fazer de uma maneira muito acanhada, para dizer para todos que aqui frequentam que vocês são importantes para Jesus e para nós também. Porque nós estamos trabalhando para formar aqui uma família. Uma família que vai ser relembrada na eternidade. Por mais que possamos não nos encontrar mais tantas vezes. Porque tem pessoas aqui nessa nave, dessa casa espírita que está singrando o universo, que possivelmente daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, não vão estar mais aqui. Porque a vida vai nos convidando para habitar, vibrar em outras faixas. Mas enquanto nós estamos aqui, esta é a nossa família. A família mais importante para mim são vocês. Quando eu chegar na minha casa, é a minha família de lá. Quando eu estiver no meu trabalho, é a família do trabalho. Ou seja, viver cada momento como se ele fosse o último. Mas não no sentido de desgastar, de se complicar. No sentido positivo. Viva o momento como se ele não mais voltasse. Olhe para as pessoas, valorize as pessoas como se fosse a última vez. Para que ela possa partir, ou possamos estar nos distantes amanhã, sempre lembrando uns dos outros como irmãos em Cristo. Sereis reconhecidos como meus discípulos, afirma Jesus no capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 34. Por muito vos amardes. Portanto, um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros. Agora que entra o ponto. Como eu. Não é como o outro, não. É como eu. Porque para ensinar amor, primeiro nós temos que falar e viver o amor. E no caso dele, é amor pleno. Como eu vos tenho amado. Amando, o sofrimento perde o sentido. A luz se expande nas trevas. A doença é minimizada pelo conhecimento que liberta. E a nossa marcha na busca da ascensão se fará de uma maneira eficaz, eficiente, perseverante, altaneira, nobre,
simples, exuberante em humildade, em caridade, em fraternidade, em igualdade, para nos arrimarmos à excelsa felicidade. E assim nos encontraremos um dia em paz. Mas que a paz do Cristo se faça agora em nossos corações, nos corações daqueles que amamos, se faça na terra, para os homens de boa vontade. Muito obrigado a todos, e Maria Santíssima possa nos envolver, quem sabe, reunidos novamente na próxima semana, nesta casa de bênçãos. Gostaríamos de endereçar um abraço para a nossa querida amiga Efigênia, da cidade de Munique, na Alemanha, que toda semana assiste os nossos estudos e sempre deixa postado no blog um abraço carinhoso para todos nós. Porque nas terras geladas da Germânia, esta reunião, ela nos diz, oferece um pouquinho de aconchego para que ela continue lá na Alemanha divulgando essa doutrina maravilhosa, bendita, que é a doutrina espírita. Muito obrigado.